Um dos jogos que mais marcou gerações, com certeza, foi Bully, ou Bully, como você prefere dizer, não sei, no seu caso, né? E esse jogo, assim, com a maioria dos jogos da Rockstar, sempre trouxeram teorias bizarras e misteriosas. E hoje eu vou trazer para vocês as maiores teorias de Bully. Se você acha que Bully era só um joguinho sobre escola, quero até conhecer as teorias mais loucas da comunidade que a comunidade criou ao longo dos anos. Rumores, muitos mistérios que até hoje deixam fãs intrigados. Hoje a gente vai abrir um desses arquivos. Lembrando que são só teorias e rumores, nada é concretizado. Às vezes tem coisas que são até fora do comum, mas são teorias bizarras. Eu sou o Luiz e esse é o Arquivo Oculto. Roda a vinheta. Capítulo 1. O jogo é real ou uma ilusão? Uma das teorias mais antigas de Bully levanta uma pergunta simples e desconfortável, como se nada ali fosse real, porque o Jimmy Hawks, né, que é o jogador principal, às vezes acontece coisas exageradas no jogo e muita gente acredita que aquilo não é real. É a famosa teoria do coma, né? Todo mundo já ouviu essa teoria. Pokémon o Ash bateu a cabeça e tudo que ele viveu é coisa da cabeça dele porque ele tava em coma e tal, né? A teoria não seria uma escola de verdade, né? É algo que passa ali só na mente do protagonista, né? Tudo parece exagerado demais, a violência é tratada como algo normal. Existe adultos, mas nesse caso não como tanto como deveria. Por isso que é algo que o bagulho do asilo, embaixo da escola tem aquela luta clandestina de alunos, isso é bizarro, né? Capaz de não acontecer, mas existe. As situações absurdas acontecem o tempo todo sem consequência. Para alguns jogadores, isso não é estilo de jogo, é um sinal. A ideia é como se tudo fosse ali fosse um sonho, um delírio, um mundo criado para lidar com conflitos internos. E talvez bullying não se passe em uma escola e dentro da cabeça de alguém. É uma teoria muito louca. Toda vez tem essa teoria. Eu acho engraçado que é jogo, filme, série, anime que tem. Existe essa teoria e acho muito engraçado isso, mano. Porque é padrão, é aquele clichê geral, né? Capítulo 2: Os mitos dos aliens e sons estranhos. Agora entramos num território que são mais mitos do que verdade, né? Eu acredito que aliens existem em Bully, porque tem no modo multiplayer lá, tem como você fazer aquela aula, né? Você abre o sapinho, abre os bichinhos, abre o rato e tem um alien lá, né? E tem a famosa cena, né? Do zelador, não, né? Do mendigo que te ensina os golpes de artes marciais lá, que ele é abduzido, né? Isso comprova alien dentro de Bully, né? Mas não deixa explícito sempre, né? Aparece um alien ali. Tinha aquela teoria também que era um OVNI passando, mas era só um avião. Isso já foi comprovado que era um avião. Nada foi confirmado, né? Mas isso deixa meio óbvio. Capítulo 3: Cabeças em frascos de estudantes mortos. Isso daí é um pouco bizarro, sim. Arquivos ocultos em áreas inacessíveis do jogo. Isso já é algo muito mais sombrio do que parece. Histórias sobre laboratórios, experiências estranhas, né? E até estudantes que teriam morrido e sido apagados da narrativa. Isso também acredita que se o zelador do colégio, ele é um serial killer, que foi ele que matou as crianças. E isso é bem estranho, essa teoria é bem estranha mesmo, eu não acredito, mas tem rumores mesmo que digam que ele é um serial killer. As cabeças são guardadas em frascos, dá pra você ir no laboratório, você vê lá as cabeças das crianças. É uma imaginação coletiva, pode ser algo que nunca deveria ser encontrado, né? Como eu digo, as teorias são bizarras, mano. Capítulo 4: A teoria que Pete é um espião. Isso, Pete. Ele é aquele amigo fiel, sempre perto, sempre observando, né? Mas alguns jogadores começaram a desconfiar disso. A teoria diz que Pete poderia estar espionando Jimmy, talvez para Gary, talvez para apenas por sobrevivência. Ele que quase nunca se envolve diretamente no caos, mas sempre está ali quando algo importante acontece, amigo ou informante. Sempre acontece algo ali, depois o Pete aparece. Isso daí é interessante, mas eu acredito que o Pete seja só ali um amigo inocente ali que tá ali e acontece as coisas no colégio ali, ele aparece. Capítulo 5: A lenda do culto satânico. Essa aqui é direto das creepypastas, as famosas creepypastas que existem no mundo da internet. Tudo tem creepypasta. Durante anos, circularam histórias sobre o suposto culto satânico em Beowulf, que só aparecia durante a noite, em horário específico. Já dizem que por esse motivo o Jimmy, ele não consegue. Acho que é da 3 da manhã, né? 3 ou 2 da manhã, o Jimmy ele desmaia, ele não consegue ficar acordado, porque dizem que acontece coisas estranhas a partir desse horário, em horários específicos, né? Como dizem, alguns diziam que vinha símbolos, outros falavam que vinham figuras estranhas, e dizem que teve quem jurasse que existia um vídeo que desapareceu na internet, nada nunca foi provado, óbvio. E algumas histórias não sobrevivem porque são verdadeiras, mas porque são assustadoras demais para serem esquecidas. Tem essa teoria no hospital psiquiátrico, né? No hospício, né? Que lá faz parte de um culto, mano. Isso é muito bizarro. Capítulo 6: O iceberg
das teorias. Nem todas as teorias são iguais. A mais conhecida fica na superfície, mas quanto mais fundo você vai, mais estranhas elas ficam. No topo do iceberg, Bully como se cola, mais abaixo, as sociais, comportamento humano, controle e poder, e no fundo a ilusão mental, lendas, teorias que ninguém consegue provar nem esquecer. É o que eu tava falando, às vezes muitas teorias são exageradas, nada com nada, mas às vezes a própria empresa já cria tendências para teorias para as pessoas ficarem intrigadas aquilo no jogo e ficar sempre falando sobre o seu jogo, para vender mais conteúdo sobre o jogo e tal. Mas isso que transforma o jogo interessante, né, mano? Isso que é legal. É teorias que nunca foram provadas, né? Não já diz, né? Capítulo 7. Segredos reais ou apenas glitches. Mas nem tudo precisa ser sobre o natural, né? Algumas coisas estranhas podem ser apenas glitches, erros de programação, áreas nunca finalizadas. Jogadores exploram o código, encontram coisas esquisitas, mas nem sempre isso significa um segredo intencional. Às vezes é um mistério que não foi criado, ele só aconteceu. No caso, quests que foram deixadas de ser feitas, que às vezes podia ter uma missão ali com tal personagem, com um tal área do jogo, com tal objeto. Decidiu tirar do jogo, mas ficou algumas coisas nos arquivos, e as pessoas elas colocam isso como verdades, como coisas sobrenaturais que iriam acontecer ali. Mas todo mundo sabe que no fim não é nada. Mas é isso que deixa interessante, né? Se não fosse isso, é interessante. Mas no fim o Bully continua se alçando no jogo, ou Bully, mas a teoria mostra que ele marcou quem jogou. Que até hoje pessoas ficam atrás e não sei o que. Talvez o mais interessante não seja o que o jogo esconde, sabe? Mas o que ele faz a gente imaginar. Porque é um mundo pequeno, entre aspas, ali, né? É um mundo aberto pequeno, cheio de coisas estranhas. E realmente, o Bully. Mano, o Bully, à noite, ele dá medo, cara. Ele dá medo. Tem uma igreja lá que, se eu não me engano, você chega perto e você começa a escutar uns barulhos. Cara, realmente, o Bully à noite dá muito medo. É como o GTA San Andreas. O GTA San Andreas me dava medo à noite. Você via algumas paradas estranhas. Isso. Qual dessas teorias mais te intrigou? Você conhece alguma que ficou de fora? Deixa aí, comenta aí embaixo, que eu vou estar trazendo mais vídeos sobre Bully aqui. Esse é só o primeiro vídeo do canal, é o começo. Espero perdão se tiver erros aí. Eu não sou muito acostumado com a câmera. Comenta aí, porque o arquivo continua aberto. Até a próxima. Um grande abraço, fiquem com Deus. E é isso.